Estou utilizando aqui uma tabela onde utiliza tanto para 5 faixas, como posso também utilizar para os 4 faixas, entendendo como que as 2 primeiras faixas são significativas e a terceira dele aqui passa a ser um multiplicador, tá? Já no de 5 faixas, a primeira, segunda e terceira faixa são as significativas e a terceira faixa, a quarta faixa aqui passa a ser o multiplicador. E a quinta faixa daqui é a tolerância e a quarta faixa daqui a tolerância. Vamos nos deter a esse valor, 47 k ohms. Esses valores, 47, 56 ohms, 330 ohms, 1K, todos esses valores é o que você vai se deparar no esquema, no circuito impresso, de um circuito impresso qualquer, de um televisor, um aparelho de som, qualquer aparelho eletrônico, você vai se deparar com esse processo de números, aonde estará demonstrando esse valor aqui. Bem, em algumas revistas antigas de eletrônica vinha o valor e a descrição das cores que representavam aquele valor, facilitando muito para o hobbyista, o iniciante de eletrônica. Com o tempo, quem não pegou aprendeu a decorar a tabela de cor, ficou mais complicado, porque passou a deter-se com esquemas, onde os esquemas vinham esses valores e aonde tinha que recorrer à tabela. Vergonha nenhuma, contanto que saiba que tem que utilizar a tabela para a leitura, não fazendo uma linha de comparação, ou então a linha de comparação que eu falo é você pegar o componente, retirar do circuito impresso, ir na sua sucata, ou então no estoquezinho que você tem, e ir comparando cor por cor até chegar ao que você deseja. Se você tem as cores separadas, obviamente fica muito mais fácil, mas se você não tiver que utilizar uma sucata, então já você decorando ou tendo a tabela de cor, você vai saber que as cores representam os valores e esses valores vão fazer a leitura para você. Então o resistor de 47 k ohms começaria com as cores que representassem o 4, o 7 e o múltiplo de 1000 ou 3 zeros. Então aqui eu tenho amarelo, que representa o 4, o violeta ou roxo, que representa o 7, e o laranja, que representa o múltiplo de 1000 ou então equivale a 3 zeros. Esse macete é o que eu utilizo mais. O valor da cor equivale em número de zeros para eu poder pegar e utilizar na leitura desse componente. Como? Se eu pegar 47 mais 3 zeros dá 47.000. Então, obviamente, como eu sei que o K representa o 1000, então 47 k ohms. Pronto. Já feito essa modificação, simplificou muito mais a leitura. Posso alterar esse número aqui por qualquer outro e onde eu vou sempre representar pelo número de zeros. Vamos utilizar aqui o amarelo. Se eu tivesse colocado, ficasse amarelo, violeta e amarelo. Então, como o amarelo aqui vale 4 zeros, então eu teria um resistor de 470 k ohms. Ou então 470.000 ohms. Então, se eu alterar para o vermelho, então ficaria um resistor onde seriam 4.700 ohms, ou então 4,7 k ohms, ou então 4K7. Seriam essas leituras para esse componente. Então, essas modificações que eu faço é por habilidade de conhecer já o código de cores. Então, eu indico para vocês decorarem essa tabela aos poucos, mas se possível decorar, porque esse componente ainda existe em alguns circuitos impressos. E tirando os SMDs que hoje utilizam números, ele não vai fugir à regra de você ter que saber o código de cores. E para facilitar, tirando aqui outro ponto, seria o que representa a tolerância. A tolerância representa tanto esse valor para cima quanto para baixo, até no máximo de 5%. Então, se eu tenho um resistor de 47 k ohms, a tolerância dele seria 2,3, 2,35 mais ou menos. 2K3. Então eu poderia no máximo ir a 49,3 ou no mínimo 47, 45, alguma coisa, 44,7 aproximadamente. Então esses valores tanto para baixo como para cima, mas pode haver uma variante. 46 k ohms está dentro do parâmetro, 48 k ohms, 49 k ohms está dentro do parâmetro. Só não podendo superar os 50 k ohms, que é onde ele estaria fora, estaria muito elevado, alterado para cima. E outra coisa, eu recomendo nunca utilizar a tolerância máxima do componente, porque ele pode pegar no momento de trabalho, ele aquecer um pouco e alterar o seu valor para cima. Tá? Agora vamos nos deter aqui a resistores
Depois eu vou voltar de um de 4 faixas mostrando os multiplicadores de baixo valor aqui, que seriam de dourado e prata, tá? Mas vou aqui só fazer esse ponto aqui para depois retornar aos 4 faixas. No de 5 faixas, 3 são significativos. Tem o vermelho, amarelo, laranja. E o vermelho na quarta faixa aqui, que seria o multiplicador, ou representando o número de zeros. Então, se eu tenho vermelho 2, amarelo 4, é isso? Ó, vermelho 2, amarelo 4 e o laranja 3, então aqui já tenho 243. Com o vermelho sendo 2 zeros, representa 2 zeros, então eu tenho aqui, na verdade, um resistor de 24.300 ohms, ou 24,3 k ohms, ou 24K3. Aí seria. Agora você pode observar que esse valor, como é que eu poderia obter esse valor aqui? Só através de um tripote, eu poderia ajustar ele no ponto até conseguir um valor aproximado. Não seria esse valor, essas variantes aqui, mas um valor aproximado onde poderia colocar no circuito. Mas, o que acontece? Primeiro, a variação de porcentagem do tripote poderia ser maior, então ele não pode ser utilizado para disso. Segundo, ocupando espaço onde um resistor comum ocupa muito menor espaço. Então, obviamente, entra esse componente aqui, tem que ser ele mesmo. E outra coisa, é um resistor de precisão mínimo. O mínimo dele é 0,05. Ele é menor que 1% e muito. Então, a tolerância mínima dele é essa e a máxima são 2%. É o que ele aceita, diferente já do dourado, que pode ir até que corresponde a 5%. Antigamente se usava o prata ou o sem cor, onde o sem cor valeria 20% e o prata 10%. Mas hoje é só utilizado em circuitos eletrônicos, hoje, utilizando de 4 faixas, seria 5%. Como eu havia comentado antes, o de 4 faixas, quando você pega, vem valores aqui, ó, já vem um macete de número de zeros. Se eu quisesse elevar isso aqui para 1 mega, então eu já pego o aumento para 5. Tá? Se está em K ohms até amarelo, aí quando eu quisesse aumentar para mega, então entraria para 5, 6, que seriam já a linha de mega. E aqui um número bem maior ainda em mega. Então, os números mais usuais, as cores mais usuais, você vai se deparar com o verde e o azul. Tá ok? Como havia dito para vocês, diante da linha de multiplicação com números menores, eu posso obter um número menor que 1 ohms. Então eu posso utilizar o dourado e o prata. Para ter um valor menor que com ohms, eu posso multiplicar pelo prata. Se eu quero variantes próximo de 1 ohms, mais ou menos, então eu já uso o dourado. Então se eu me deparar, vamos supor, amarelo, violeta, dourado e dourado. Então esse dourado aqui passa a ser um múltiplo de 0,1 ohms, aonde ele passa a ser a vírgula entre esses dois números aqui. Então ele vai ser a vírgula entre o 4 e o 7. Então eu tenho 4,7 ohms. Se eu tivesse 2, que vermelho, então seria 2,2 ohms. Então eu tenho esse dourado como macete, quando estiver aqui na terceira faixa, uma vírgula entre os dois números. E o prata, se ele estiver na terceira faixa, você já, para saltar a matemática, você faz o seguinte: ele está aqui na terceira faixa, imagine como um ponto na frente das cores aqui. Então seria ponto 47, ou então 0,47, seria o prata na terceira faixa. Tá ok? Aí você me pergunta se com 5 faixas acontece a mesma coisa. Vamos ver. Se eu aplicar um dourado na terceira faixa, na quarta faixa aqui com o multiplicador, então eu vou ter 24,3 ohms, tá? 24,3 ohms. Se eu aplicar o prata na quarta faixa aqui, eu já vou ter 2,43 ohms. Então ele já modifica muito, ele não fica tão menor diante do que aconteceria com o resistor de 4 faixas, tá? Então esse aqui, para obter valores menores do que ele, aí a modificação seria diferenciada. Mas eu tenho aqui um valor aonde, se eu quero um resistor menor em relação a 5 faixas com precisão, então eu teria que ter o prata na quarta faixa, em comparação a se fosse igual a esse daqui, o dourado aqui, tá certo? Então vamos agora para uma outra tabela, onde eu irei demonstrar para vocês como visualizar
uma sexta faixa no resistor, tá? E lá eu vou demonstrar para vocês como é fazer esse teste. Nessa tabela já olhamos que existe a variação das faixas normais, o multiplicador já passa para a potência de 10, então varia de uma tabela para outra, umas utilizam o multiplicador, outras utilizam a potência de 10, outras utilizam até a linha de transformar em K, mega, giga, então esse aí vai variar de tabela para tabela, mas o macete que eu passei já vale muito mais ainda para vocês facilitarem, que é corresponder ao número de zeros na linha do multiplicador, tá certo? A outra coisa que modifica aqui, ó, as letras aparecem nesse ponto aqui, facilitando para vocês, muitas vezes vai aparecer letra em vez de dos números de porcentagem. Então, ó, F corresponde a mais ou menos 1%, G corresponde a mais ou menos 2%, a letra D a 0,5%, a 1/4 de 1%, e assim por diante. Vai diminuindo, ó, C, B e A. O J, como eu comentei já daquela, tá mostrando o resistor que valeria 5%, e o K 10%. O M, que seria sem cor, já não existe mais, e até o próprio K não existe mais, né, nos resistores comuns. Os mais usuais de cores não existe mais. Pode aparecer até no resistor daqueles mais antigos de cerâmica ou de fio, ele já pode ainda aparecer, mas no resistor comum já não aparece mais não. Esse código de cores não aparece mais não. Outra coisa que aparece aqui é o coeficiente de temperatura, que seriam o ppm, que é partes por milhão por graus Celsius, tá? Como é térmico, então graus Celsius, é o que corresponde o que o resistor pode variar dentro do ambiente que ele está instalado, a térmica que ele pode sofrer e variar o seu valor dentro da térmica, dentro o que é até onde é aceitável para ele. Então, isso aqui, existe uma matemática para resolver esse ponto. Como eu não vou me deter nesse detalhe aqui, eu só estou apresentando qual é as cores, o que apareceria na sexta faixa, com essas 4 cores aqui, ó, que aparecem na sexta faixa, representando em linha de ppm, tá bom? Então, obviamente, você tem que observar que o marrom, sendo uma tolerância maior, provavelmente não pode ser substituído por nenhum dos 3 aqui, tá? Então é onde que você tem que observar esse detalhe, decorar só isso aqui para na hora da substituição não fazer uma coisa errônea. Mas a leitura dele fica igualzinho do código de 5 faixas. Então ó, tem primeiro, segundo e terceiro significativo, o quarto multiplicador, o quinto tolerância e entra o coeficiente de temperatura na sexta faixa. Aqui eu tenho exemplos idênticos de código de cores, você pode usar isso aqui como representação e utilizar na prática como você faria, pegaria vários resistores e ia fazer esses testes com a tabela de cores. Aqui vou finalizar com vocês, antes disso aqui, depois dessa tabela, vou apresentar os resistores no circuito, vou mostrar mais ou menos a medida dele dentro da placa de circuito impresso e destacado da placa de circuito impresso, tanto os resistores de código de cores como o resistor SMD, ok? Então vamos avançar a nossa próxima aula.